Pode ir. Bem, boa noite mais uma vez para todos, né? E para aqueles que eu ainda não tinha dado. Hoje o nosso estudo é desse livro. É o livro Temas da Vida e da Morte. O autor é o Manuel Filomeno de Miranda e a psicografia é de Divaldo Franco. É um tema interessante. O tema é Calvário de Luz. Ao ler esse tema, eu fiquei, a gente fica meditando, Calvário de Luz, o que isso tem a ver com a mediunidade? Mas o título, ele resume exatamente aquilo que a lição vai tratar. Calvário. Calvário nos lembra o quê? Martírio, sofrimento, suplício, não é verdade? E é exatamente isso que acontece com o médium no momento em que desperta a sua mediunidade. Ela chega sempre através de uma forma aflitiva. Eu acho que é muito difícil, muito raro acontecer um médium que não inicia a mediunidade através do chamamento da aflição. Eu acredito que isso deve ter acontecido com vocês que estão aqui, aconteceu comigo, né? Mas o título é Calvário de Luz. Quer dizer, esse Calvário, ele tem um objetivo importante, que é conduzir o médium à luz, à iluminação. Através desse Calvário que ele passa, ele se auto-ilumina. Então, isso é importante, né? Então, o que acontece quando surge a mediunidade? O médium começa a sentir coisas estranhas que não sentia. É um mal-estar, é um cansaço, é uma agonia. Mamãe começou dando uns ataques, coisa que ela nunca tinha dado na vida dela, começou dando uns ataques. Às vezes desmaio, vertigem, tontura, enxaqueca, dor de cabeça, uma série de situações desagradáveis. Qual é o primeiro procedimento que a pessoa toma? Vou procurar um médico, não é isso? Estou mal, estou doente, preciso de um médico, vai ao médico. Ele consulta, passa uma série de exames e diz, você não tem nada. Não é possível, doutor. Se eu sinto tudo isso, como que eu não tenho nada? A pessoa fica intrigada. Em mim começou de uma coisa interessante. Eu comecei a ter tonturas, enjoos, dor de cabeça e fui buscar o tratamento. Chegando lá, eles fizeram exames terríveis em mim, enfiaram um monte de fio na minha cabeça, uns exames que botam uns fios assim pela cabeça, né? E me rodava numa cadeira. Olha, eu passei por momentos horríveis. Aí depois, sabe o que ele disse para mim? Não, a senhora não tem nada. Isso deve ser alergia. A senhora está com alergia a alguma coisa. Vai fazer testes alérgicos para ver a alergia que a senhora está tendo. Eu fui fazer os testes e não acusava alergia nenhuma, não tinha nada. Então, aí automaticamente eu busquei o trabalho mediúnico. Eu já tinha algum conhecimento, da doutrina, já conhecia a doutrina e senti, não sei porquê, de repente me deu vontade de participar dos trabalhos mediúnicos. Aí acabou. Acabaram-se os problemas todos, não tive mais nada. E eu acredito que com muitos de vocês deve ter iniciado dessa forma, né? Então, são aquelas enfermidades fantasmas que não deixa de ser um martírio, mas que, na verdade, ela é um fundamento e alguma coisa importante nisso tudo, porque se não fosse isso, talvez o médium não procurasse, o trabalho mediúnico, ou um trabalho no bem, porque esse tipo de situação, ele pode acontecer com qualquer pessoa. E na hora que ela procura o trabalho do bem, trabalhar para Jesus, em qualquer situação, ela tem a sua situação resolvida, porque mediunidade nem sempre se resolve através da prática ostensiva. A prática do amor, a prática do bem, também é um trabalho mediúnico, porque isso aconteceu com uma amiga minha.
Ela apresentou os sintomas. E eu falei, filha, eu conheço isso, é mediunidade. Ela disse, não, mas eu não quero trabalhar mediunidade, eu não quero. Aí eu falei para ela, procure então um trabalho no bem para fazer. Procure, qualquer atividade no bem. Ela disse que procurou um orfanato, que ficava próximo à casa dela. E se dedicou ao trabalho àquelas crianças. Então, uma vez na semana ela ia e contava história para as crianças, desenvolvia trabalhos de arte, que ela era muito habilidosa, desenvolvia teatrinho com as crianças. Então, o amor que ela recebia daquelas crianças, que as crianças ficaram apaixonadas por ela. Quando ela chegava, corriam para abraçar, né? E o serviço de amor que ela estava fazendo. Eram crianças muito carentes, era um orfanato público com muitas necessidades, e ela passou a colaborar também com o orfanato. Conclusão, hoje ela é uma das diretoras do orfanato. E está ótima, maravilhosa, acabaram os problemas. Então, nós temos que entender que tem pessoas que dizem, mas eu não gosto, né? Tem pessoas que não gostam do trabalho mediúnico, não se sente bem trabalhando mediunicamente, mas pode trabalhar no bem, que também é um trabalho mediúnico, né? Mas por que que isso acontece, né? Agora nós vamos saber o porquê, a causa do médium sentir esses sintomas. Então, é o seguinte, é por conta da sensibilidade mediúnica que ele tem. No trabalho mediúnico, quando vocês estão lá no trabalho mediúnico, quando o espírito que vai se manifestar, ele chega perto do médium, ele não sente os sintomas que o espírito está sentindo? Não sente? Tudo direitinho? Quem trabalha sabe, não é? É isso que acontece no início da manifestação mediúnica. A pessoa tem uma sensibilidade mediúnica que acontece o seguinte... Ela funciona como uma esponja. Olha só o termo que ele usa. O médium é como uma esponja, absorvendo energias do ambiente das pessoas. Então, ele sai pegando tudo. Ele chega perto de uma pessoa que está se sentindo mal, ele vai sentir o mal-estar da pessoa, né? Ele chega num ambiente tumultuado, vamos dizer assim, perturbado, ele vai sentir perturbação, ele vai sentir a perturbação no ambiente. Então, é por isso que ele sente essas coisas todas, porque ele capta a energia das pessoas e do ambiente onde ele está. Não tem lógica? Isso tem muita lógica, porque é exatamente isso que acontece no trabalho mediúnico. Nós que trabalhamos, vocês que trabalham sabem como é que é, né? Aparece o espírito, chega perto da gente, a gente sente dor de cabeça, sente mal-estar, fica nervosa, sonolência. Tem uns que dá sonolência. Já viu o médico que fica sonolento na hora da comunicação? É a presença do irmãozinho que está sonolento. Então, tudo isso tem essa justificativa. Agora, uma coisa, eu fiz uma pesquisa lá num documento da Fundação Espírita André Luiz. É um trabalho grandioso, né? Quem conhece lá em São Paulo, essa Fundação Espírita André Luiz. Então, eles disseram uma coisa que eu achei importante trazer para vocês. Ele diz assim, ó, essas energias podem ser captadas até pelos meios de comunicação. Olha o cuidado que a gente tem que ter com os meios de comunicação. Que tipo de programa nós estamos assistindo? Tem o jornal, né? Os jornais apresentam, às vezes, situações dramáticas. O médico capta aquilo tudo. Daqui a pouco ele está com mal-estar, está com agonia, não sabe por que ele captou aquelas energias. Não é? Então, nós temos que saber selecionar aquilo que a gente está vendo. Outra coisa também que ele fala, a leitura. Selecionar a leitura. Entramos em contato com o psiquismo do autor. Então, se nós fazemos uma boa leitura, nós vamos entrar no psiquismo, né, do autor. Agora nós estamos no psiquismo de Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, agora imagine se eu estou utilizando uma outra obra, né? E tem obras aí que não vale a pena ler, vocês sabem, né? Não vale nem a pena abrir. Você vai entrar no psiquismo daquele autor, né? Quem gosta de ler pornografia, né?
piadas chulas, não é? Tem um vídeo. Isso tudo ele vai entrar naquele psiquismo. Então, nós temos que ter todos esses cuidados. Apesar que esses sintomas manifestam-se muito mais no início da mediunidade. Mas não quer dizer que o médium perdeu a sensibilidade. Ele continua, só que agora ele já está mais fortalecido no trabalho mediúnico e ele já sabe melhor lidar com essas situações, né? Por exemplo, o médium começou a sentir um mal-estar, ele já sabe. Eu devo ter absorvido energia de negativa. Deixa eu fazer uma leitura do Evangelho, deixa eu fazer uma prece, pronto. Sanou o problema, ele já sabe. No início ele não sabe. Então, o Calvário, né, que o autor usa aqui, é esse início da mediunidade, que é um Calvário mesmo. Se nós formos analisar, é um Calvário. Outra situação também que sofre o médium. Os médiuns são visados pelas trevas. Não só os médiuns, todos aqueles que trabalham no bem são visados pelos inimigos de Jesus, pelos inimigos da luz. Nós sabemos como as obras mediúnicas mostram que existem comunidades trevosas trabalhando contra Jesus. Então, todos aqueles que seguem Jesus são visados por eles. E o médium, ele é visado, né? Então, o que acontece? Esses inimigos, né, de Jesus, eles inspiram-lhe, quer dizer, inspiram aos médios sentimentos contraditórios, estimulando-lhe as paixões inferiores, assaltando-os nos momentos de desprendimento do sono. É isso que a gente tem que estar atenta. No momento do desprendimento do sono, eles podem nos assaltar. Então, nós temos que nos preparar para dormir devidamente. A hora do sono é uma hora importante. Esse hábito que, às vezes, nós temos, né, de ficar vendo televisão antes de dormir, às vezes um programa que não acrescenta nada de bom, nós estamos, né, perdendo tempo. O importante, talvez, nessa hora, é botar um programa mais instrutivo. Hoje em dia, nós temos facilidade, né, através das possibilidades que os meios de comunicação dão, da gente assistir uma boa palestra antes de dormir, ou uma boa música também. Tem muitas coisas. Isso vai facilitar o nosso sono. Eu peguei o hábito de dormir assistindo palestra. Eu ponho aquela viseira no olho para cada claridade, ponho a palestra lá, eu nunca vejo o final da palestra. Eu tenho no dia seguinte botar de novo para ver como foi. Porque durmo com uma beleza, né? Então, é muito importante essa preparação para dormir. E a prece, é óbvio que é importantíssima. Se puder fazer uma boa leitura na hora de dormir, nós estaremos nos preparando para esse momento do sono. Então, e outra coisa importante que ele diz, nós podemos fazer uma autoavaliação do nosso psiquismo, da nossa conduta psíquica, através da qualidade dos nossos sonhos. O que a gente está sonhando? Como estão os nossos sonhos? Ó, pesadelo, nem fale, né? Quando sonhamos com um pesadelo é porque o nosso psiquismo está lá embaixo, né? Então, ó, já é um alerta. Isso tudo é importante para nós começarmos a nos observar, que isso é importante. Porque todos nós temos altos e baixos. Tem momentos, né, que nós estamos mais para baixo, mais para cima. Então, se nós estivermos atentos, né, para o nosso psiquismo, como está o nosso psiquismo, nós vamos poder nos ajudar nesse trabalho. Porque é uma ajuda individual de cada um. O estudo é maravilhoso, tudo é ótimo, mas cada um tem que dar conta de si. Porque nós podemos ouvir isso tudo e fazer tudo diferente. Não é verdade? Então, isso que é importante. A mediunidade pode surgir também por uma obsessão, um processo de obsessão. E isso acontece muito, né, gente? As pessoas começam num estado de perturbação e, às vezes, é confundido com loucura. E a pessoa é internada. É internada em hospitais psiquiátricos, quando, na verdade, é mediúnico. E nós sabemos, né, como os amigos espirituais nos dizem, que esses hospitais psiquiátricos, um grande número deles ali é um processo mediúnico que não foi trabalhado.
e aparece em forma de... O doutor Sérgio Lopes, e eu esqueci o nome dele, ele é um psiquiatra, ele é presidente aquela associação de médicos, como é que dá o nome? Eu esqueci, a AME. Ele é presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo. E ele trabalha muito, né, nisso. Inclusive, ele trabalha lá nesse hospital André Luiz, que é um hospital psiquiátrico que trata de doentes mentais. E ele disse que o que mais tem lá são pessoas com problema mediúnico. Ele disse que uma vez tinha uma pessoa lá nesse estado. De repente, ele começou a falar numa língua estrangeira e uma das pessoas que estava ali, que tinha conhecimento dessa língua, traduziu tudo que ele falou. Disse que era uma mensagem extraordinária, numa língua estrangeira. Ele era um doente mental internado. Então, né, isso acontece mesmo. Existe uma outra investida das trevas contra nós. Essa investida é o seguinte: os médios são atacados por um encarnado, mas esse encarnado está sob o domínio de um desencarnado, de um obsessor. Então, o obsessor quer me atacar. Aí ele ataca uma pessoa, ele influencia uma pessoa para que a pessoa me ataque. Né? Isso acontece muito entre nós, né? Muitas das vezes a gente até desanima do trabalho por conta, né, das críticas, do ataque, das piadas, uma série de coisas. Às vezes aquela pessoa está sendo usada por um espírito das trevas para poder tirar a pessoa do trabalho, afastá-la do trabalho. Então, o médium não pode ter melindre. Quer dizer, nós, de um modo geral, não devemos desenvolver melindres, porque a gente sabe que isso existe, né? Então, aconteça o que acontecer, vamos continuar no trabalho. Eu, quando comecei o trabalho mediúnico, não foi aí no União e Caridade, não. Eu comecei numa outra casa, né? Era numa outra casa que eu trabalhava mediunicamente. E, sinceramente, o que eu sofri de ataque e perseguição do dirigente da reunião, vocês nem imaginam. Do dirigente. Agora, você vê, até o dirigente pode ser atacado, pode ser influenciado pelas trevas. Era uma coisa horrível. Aí, a minha madrinha também frequentava União e Caridade. Foi quando minha madrinha falou: Lucenia, vamos desenvolver, vai trabalhar mediunidade no União e Caridade. E minha madrinha me levou para o União e Caridade e eu me senti mais à vontade lá. Mas foram anos e anos de perseguição. Então, isso acontece, gente. Mas imagine se a gente desanima, né? Vamos continuar. 24. Então, o exercício saudável da mediunidade, ele exige o quê? Muita persistência do médium, ele tem que persistir. Ele vai desenvolver um monte de virtudes. Agora, você vê, isso tem um lado positivo, porque essa perseguição é que vai levar o médium a desenvolver as virtudes da paciência, da humildade, da perseverança, da compreensão, da tolerância e uma série de outras mais. Não é? Então, é uma forma, porque também a mediunidade é uma prova que a gente sabe, né? E é uma oportunidade que estamos tendo de nos quitarmos com a lei divina, de repararmos situações enganosas do passado. Então, é uma grande oportunidade. Então, nós somos convocados através dessa perseguição, ao autoaprimoramento. Ou você se aprimora, ou você sai, você debanda, sai fora. Né? Tem gente que não resiste, cai fora. E exige muitos desafios e testemunhos. Incompreensão daqueles que desconhecem o trabalho mediúnico. Quem não conhece o trabalho mediúnico, né? Então ele não vai nos compreender. Às vezes é um familiar dentro de casa, que ele não compreende, ele não conhece, e ele persegue o médium para não ir. Aquele livro Aconteceu na Casa Espírita fala da médium que o marido era alcoólatra e perturbava ela no dia da reunião para ela não ir. Né? Então, acontece isso. Outra coisa,
Hoje em dia até que tá bom, porque no passado os médiuns eram queimados vivos, né? Vocês sabem disso, a perseguição era acirrada. Inclusive, né, Joana d'Arc foi queimada por conta disso. Tem o caso da Hermance Dufour, que trabalhou com Kardec, né? Uma médium que colaborou muito com Kardec, e ela foi tida como psicopata. Ela era criticada, caluniada como uma psicopata, o que fez até ela entristecer-se e querer até parar com o trabalho mediúnico. Ivone Pereira, essa grande médium. Olha só, Ivone Pereira, ela no início da sua mediunidade, não dava um crédito para ela, não. Inclusive, as suas obras ficaram guardadas na gaveta anos e anos. Essa obra que vocês estudam aí, Memórias de um Suicida, ficou, eu acho que foi mais de 10 anos na gaveta. Ela não tinha coragem. Ela fez a primeira parte e engavetou. Aí guardou 8 anos. Aí depois ela foi intuída para dar continuidade, depois de 8 anos. Aí continuou dando continuidade. Mas mesmo depois de pronta, ela teve receio. Porque ela falou que era o seguinte, a mediunidade dela era diferente. E ela já sabia que não ia ser aceita, porque Chico Xavier psicografava. Ela não psicografava. Ela, naqueles momentos, né, de desdobramento, ela era levada a determinados locais pelo protetor espiritual dela, Charles, e ela via a cena como se fosse uma tela de cinema. Ela via todas as cenas, todos os fatos, e quando ela retornava, ela escrevia. Era uma mediunidade diferente. Não era conhecida na época. E como que ela poderia? Ela não podia mentir, senão eu psicografei. Não, ela não psicografava, ela falou. Então, isso custou muito ela. Inclusive, ela passou por uma situação dolorosa, quando certa vez ela foi passar os dias na casa de uns amigos em Petrópolis. Quando chegou lá, ela se deparou com uma situação horrível. Ela escutava barulhos no sótão, gritos, gemidos. E ela não dormia. E ela começou a ficar doente, até que ela teve a visão do que estava acontecendo. Tinha um homem, ela via, né, quer dizer, o espírito de um homem no sótão, todo ensanguentado, se debatendo. Ela procurou os donos da casa e perguntou: quem que morou aqui antes de vocês? Aí disseram para ela: quem morou aqui foi o construtor dessa casa, mas ele praticou suicídio lá no sótão, dando um tiro no coração. Ela falou: agora o que eu faço? Vou procurar uma casa espírita da Redondeza, buscar ajuda, porque ela se sentiu completamente sem condições de dar conta de um quadro desse. Chegando lá na casa espírita, ela contou a história. Ninguém acreditou na história dela, nem na mediunidade dela. Achou que ela estava blefando, que era lorota. E ela saiu triste e falou: agora é comigo mesmo, eu tenho que dar conta disso. Ela ficou 1 ano inteiro lendo o evangelho e orando. Depois de 1 ano nesse trabalho sacrificial, que ela quase não dormia, já doente, enfraquecida, ela viu os enfermeiros espirituais chegarem com uma maca e recolherem o irmão e levar. 1 ano. Ela foi lá para passar uns dias, ficou 1 ano nesse sofrimento. Mas aí Charles falou para ela, o seu mentor: você passou por esta prova porque na encarnação passada você praticou o suicídio, para que você nunca mais venha pensar em praticar o suicídio. Olha só que coisa interessante, né? Quer dizer, aquilo ali era um fortalecimento para ela, apesar de ser. E outras situações mais, né? Quem lê as obras de Ivone Pereira vê coisas terríveis, né, que ela passou. O próprio Chico Xavier também sofreu perseguição no início, vocês sabiam? Primeiro, né, a perseguição da igreja, porque ele era católico antes, o padre perseguiu ele terrivelmente, e depois, quando ele escreveu o Nosso Lar, a própria FEB rejeitou o livro. A FEB rejeitou o livro Nosso Lar, porque disseram que era uma obra de ficção. E foi uma situação terrível naquela época. Ficaram divididos os grupos na FEB, uns aceitavam, outros não, até que depois de muito tempo é que foram aceitar o Nosso Lar. Hoje em dia, a gente lê o Nosso Lar com a maior tranquilidade, né? E vê que não tem nada ali, né, que não seja possível, não existe nada que seja obra de ficção. Mas na época, acharam que era obra de ficção, naquela época.
Então, todos os médiuns, eles passam pelos seus percalços, pelas dificuldades. Ih, gente, eu não estou avançando não, né? Lá no livro Desobsessão de André Luiz, ele nos coloca esse livro, nós já estudamos esse livro aí no União Caridade, quem já participou comigo sabe, né? Esse livro aqui é excelente para o médium. Então, ele passa algumas recomendações para o médium. O médium, ele tem que preparar-se desde o despertar. Ele já tem que acordar se preparando para a reunião mediúnica. Prece, leitura, bons pensamentos. Será que é possível sempre acontecer isso? Será que não tem um espírito de porco lá dentro de casa que vai botar um som lá na altura? Né? Um programa de televisão que não tem nada a ver? Ou uma pessoa lá, né, importuna, vem nos dizer coisas desagradáveis? Uma criança, né, que apronta nesse dia, quem tem criança sabe. Não é? Pode acontecer. Então, olha só a dificuldade do médium. Ele tem que se preparar, mas olha só os empecilhos. Ele tem que ter repouso físico e mental. Se ele trabalha o dia inteiro, um trabalho árduo, difícil, que sai direto do trabalho para o centro, ele tem como fazer repouso físico e mental? Né? Naquele dia que o trabalho foi tumultuado, aquela reunião horrorosa, o chefe nos chamou a atenção, ih, meu Deus. Disciplina alimentar. Isso daí realmente é terrível, né? Essa disciplina alimentar. A gente não pode comer o que a gente gosta. Naquele dia, a alimentação tem que ser bem leve, bem simples. Não pode, quem gosta de carne, não pode comer carne de jeito nenhum, porque é pesado. Uma alimentação pesada vai dificultar o trabalho. Então, não é um sacrifício, é um sacrifício. E ele recomenda estudo, prece e meditação. Vou abrir um parêntese para a gente falar um pouquinho sobre essa meditação que André Luiz nos fala. Essa meditação que Manuel Filomeno de Miranda fala. Essa meditação que Joana de Ângeles fala e muitos outros autores. Essa meditação é o autoconhecimento. É aquele mergulho interior em que nós nos voltamos para dentro de nós para nos conhecermos melhor, fazendo uma avaliação íntima, tendo como parâmetro os ensinamentos de Jesus. Isso é que é a meditação que nós encontramos em muitas obras da doutrina espírita. Essa meditação não é aquela meditação usada pelos profissionais de saúde, né, os psicoterapeutas, utilizando as técnicas da visualização. Porque, na verdade, isso que eles fazem é uma visualização, não é meditação. Mas como eles usam o termo meditação, aí as pessoas confundem, aí acontece a confusão. Então, essa meditação é o autoconhecimento. Aquela outra usada pelos terapeutas é a meditação utilizando técnicas de visualização. Eu achei importante desfazer esse engano aqui, né? Que é importante que a gente, né, tenha esse conhecimento. Outra coisa. E essa meditação está lá no Livro dos Espíritos, questão 919, quando o Santo Agostinho fala, né? Que ele pergunta, né? Que Kardec pergunta o que nós podemos fazer para melhorar, nos tornarmos melhores, né? Então ele diz: conhece-te a si mesmo, conheça a si mesmo. E ele diz o que ele fazia toda noite antes de dormir. Ele fazia um mergulho interior, analisando aquele dia, quais foram os procedimentos dele, o que ele fez de bom, de ruim. Isso que é a meditação que nós temos que fazer, viu, gente? Outra coisa importante é os benefícios. Agora, nós falamos aqui só vamos dizer assim, do Calvário, né? Falamos do Calvário. Agora vamos falar dos benefícios, porque também a mediunidade tem muitos benefícios. Então, um dos benefícios é o seguinte: é a assistência espiritual dos mentores da casa, dos guias do próprio médium, que ele conta. Outra coisa importante
ele tem o amparo dos protetores, daqueles a quem o médium ajudou. No trabalho mediúnico, o médium às vezes não ajuda a muitas pessoas, então os protetores dessas pessoas ficam gratos ao médium e retribuem essa gratidão em forma de proteção também. Os espíritos esclarecidos também, através da mediunidade, através do dirigente, aí entra também o dirigente da reunião, também ele se beneficia aí. Então, aqueles espíritos que foram esclarecidos, se converteram, eles passam como amigos daquele grupo de trabalho, amigo daquele médium, amigo daquele dirigente. Inclusive, Ivone Pereira conta um caso interessante. Ela disse que num desses desdobramentos, quando ela se viu, ela estava numa região trevosa. Ela ficou assustada, apavorada. Nesse momento, chegou um daqueles espíritos que ela tinha atendido e salvou ela e tirou ela de lá. Falou, o que a senhora está fazendo aqui? Pegou ela imediatamente e tirou do local. Né? Olha só, por que ela foi atendida? Por um espírito que ela ajudou, que ela atendeu. Que na época era um espírito trevoso também. E foi lá socorrê-la. Os guias da humanidade, reconhecidos ao seu esforço pelo bem geral, acodem-nos nos momentos cruciais da nossa existência. Então, o médium, ele tem todos esses benefícios e tem mais. As concessões de paz íntima e de bem-estar, passado o primeiro período do exercício mediúnico, e o de provas são infinitamente maiores do que aqueles outros sacrificiais. Os benefícios são maiores que os sacrifícios. Qualquer pessoa afeiçoada à verdade, ao amor, ao trabalho e à caridade conhecem esses momentos compensadores que chegam após a luta. Então, é a recompensa após a luta. Então, gente, vou parar por aqui. Estou aqui ó, com um monte de livro aqui, ó, para passar, mas vamos ficar aqui porque a hora já venceu. Agora, eu acho que seria importante agora, para fechar esse trabalho, se vocês pudessem dar o depoimento de vocês em relação a tudo isso que nós conversamos, porque temos certeza que vocês já passaram por muitas experiências difíceis e superaram essas experiências. Aí fica com vocês.